Olá, professor. Olá, professora. Eu sou a professora Cláudia Santana Mirandola e estou dando início a uma série de vídeos com formação sobre alfabetização e letramento. Então, hoje nós vamos dar início com o vídeo número 1, onde nós vamos conversar um pouco sobre os encaminhamentos que vão subsidiar vocês, professores. Também apresentar sugestões de atividades para crianças com hipóteses de escritas pré-silábicas e silábicas. Nós vamos dar início a essa série conversando sobre a importância do alfabeto na sala de aula. Então, o alfabeto é uma ferramenta indispensável na sala de aula e ajuda as crianças a tirarem dúvidas sobre a grafia. Ele deve ocupar posição central na sala de aula, estar num campo de visão que facilita a consulta. Então, assim, sempre que puder, coloque o alfabeto acima do quadro. Nas salas de primeiros anos, procurar colocar o alfabeto também numa posição em que as crianças, que fiquem à altura das crianças, onde elas podem fazer apontamento das letras, onde elas podem conversar sobre a grafia das letras, porque o alfabeto é um material de apoio precioso. É a eles que as crianças recorrem quando, por exemplo, precisa grafar a letra M e confunde com N, de quantas perninhas tem, vamos dizer assim. Então, ele é um companheiro permanente das crianças e nós precisamos disponibilizar o alfabeto. Independente do ano em que a criança se encontra, nós trabalhamos com os anos iniciais, crianças do 1º ao 5º ano. Sempre que nós recebermos uma criança não alfabetizada em outros anos, lá deve estar o alfabeto, porque ele é a base para a alfabetização. As crianças precisam conhecer as letras, né? Então, se eu tiver um 4º ano, as crianças estão todas alfabetizadas, mas a qualquer momento eu posso receber alunos com hipóteses não alfabéticas. Então, como nós precisamos colocar as crianças em situação em que irão ler por si mesma, mesmo que ainda não saibam ler e escrever convencionalmente, principalmente quando elas forem escrever, elas vão recorrer o tempo todo ao alfabeto. Então, por isso que nós precisamos oferecer um ambiente alfabetizador. E aqui nesse momento eu quero enfatizar que as letras, elas precisam estar em um tamanho de fonte que facilite a consulta da criança. Normalmente, o professor, ele já expõe todas as formas do alfabeto, como estar aqui nesse exemplo. Abaixo nós temos a letra A maiúscula, a bastão, a de imprensa minúscula, a maiúscula cursiva, a minúscula e até o alfabeto em libras. Mas para as crianças que estão em processo de alfabetização, o que deve chamar a atenção delas é a letra bastão maiúscula. A letra bastão maiúscula, ela é usada na sociedade num percentual enorme. Os nomes das lojas, as placas de rua, os estabelecimentos normalmente estão indicados com esse tipo de letra. E as crianças, quando começam no processo de alfabetização, elas saem e querem identificar essas letras na sociedade. Então, no caso de como nós temos alunos em sala de aula que estão alfabetizados e aluno que não estão alfabetizados, nada impede de você ter os 4 tipos, ou 5, incluindo aí, no caso, o alfabeto em libras. Mas para os não alfabéticos, a ênfase será dado nesse cartaz aparece em negrito e em tamanho maior.
Portanto, somente depois das crianças estarem alfabetizadas que eu vou mostrar a letra de imprensa minúscula, que eu vou oferecer a letra cursiva como um processo de facilitação do registro. Então, isso precisa ficar muito claro. Outro cuidado que eu preciso tomar é não oferecer letras ilustradas. As letras que eu encontro na sociedade, elas não têm boquinha, não têm olhos, não têm linguinha. As letras, elas precisam aparecer para as crianças, serem apresentadas para as crianças como um recurso de uso social. E não é assim que eu encontro as letras na sociedade. Então, as crianças terão outras oportunidades de terem ilustrações na sala de aula, posso colocar personagens, posso dar as boas-vindas com personagens, mas as letras eu preciso tomar cuidado que elas apareçam com significado como elas aparecem na sociedade. Outro cuidado que eu preciso tomar é não enfatizar, por exemplo, que o B seja da bola, o B da borboleta, o J da Joaninha. Se eu quero que as crianças façam uma relação com nomes, que seja o nome próprio das crianças que compõem a turma. Então, pode ser o B do nome da Bárbara, o J do nome do João, da Jaqueline, o G do nome do Gabriel, porque é associação, o nome é estável. Eu não tenho só a Joaninha, tenho uma série de animais, objetos que eu posso estar nomeando e utilizando a letra J. Então, que a referência seja o nome das crianças, sempre o nome das crianças. E procurem colocar de uma forma simplificada. O tamanho da fonte é importante, o distanciamento entre uma letra e outra, de forma que as crianças não confundam. Aqui nesse exemplo, citado pela revista Nova Escola, nós encontramos um alfabeto básico, mas o suficiente para ajudar a criança a traçar. E o que faz um ambiente ser alfabetizador é o uso que eu faço do que eu exponho na sala de aula. Então, as crianças podem cantarolar esse alfabeto, elas podem memorizar a ordem, mas não ficar dependente da memorização, que essa memorização ajude essas crianças a irem além. E todo momento, todas as vezes que eu perceber que chegou um aluno que tem dificuldade na alfabetização, é hora de expor o alfabeto. Pode ser um 5º ano, 4º ano. Então, eu quero enfatizar isso também. Para as crianças menores, é importante também que você mantenha o alfabeto à altura das crianças, para que elas possam levantar, ir até a letra. Olha, o G do Gabriel é essa, não é, Gabriel? Elas interagirem, elas terem autonomia. E outro ponto importante é o alfabeto de mesa. Então, aqui, olha, nessa folha A4 eu consigo imprimir aí 2 alfabetos, eles terem esse alfabeto na mesa. As crianças de 1º ano, todas podem ter o seu alfabeto para consulta, porque elas podem levar para casa e ter esse alfabeto permanente. E as crianças de 4º, 5º ano, que não tem o alfabeto exposto na sala, ter esse alfabeto para consulta também. Então, é importante ter esse alfabeto junto da criança. Então, nesse primeiro momento, é isso que eu quero passar para vocês. A importância do alfabeto na sala de aula, os cuidados que eu preciso ter, mostrar para as crianças que o alfabeto ele é diferente dos números, é uma característica muito comum com as crianças com hipótese pré-silábica, confundir, escrever, né, as pseudo-letras, coloca o A de ponta cabeça, né, que é o que nós chamamos de pseudo-letras, escrevem e colocam números. Então, mostrar o que faz parte do alfabeto, fazer uso permanente, né, uma atividade habitual, fazer a leitura desse alfabeto diariamente. Então, eu espero ter contribuído com vocês na questão do que se refere ao alfabeto.
Vejam os próximos vídeos que trarão outras dicas. E agora volte para a sua sala e veja o alfabeto que você tem na sala de aula. Se ele está dando conta de forma que essa criança faça uma reflexão, identifique essas letras da forma mais simplificada e possível. Então é isso. Até o próximo vídeo.